Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 31 de agosto de 2023, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já conforme a presença no sistema DEPAT, eu vou iniciar a sessão no sistema. Muito bem. Então, teríamos 4 situações de hoje, mas em razão de imprevistos, o Dr. Paulo Maceta e a doutora Ana Selma não vão estar presentes, então processos de N-Market, Eletromecânica Comercial, Importação e Exportação Limitada e de Suzana S.A. são retirados de pauta do dia de hoje. Só um momento que eu vou fazer a retirada de pauta dos 2 processos. Bem, vamos começar então os trabalhos. O processo de equipa, marcas e utensílios para escritórios limitada, apoio de retificação julgado, relatora do Dr. Alexandre. Não há protesto por sustentação oral. Bem, Dr. Alexandre, já é possível disponibilizar o voto? Ok. Eu acho que o registro já está feito. Como não teremos aí a sustentação oral, então eu vou fazer a leitura do voto desde o relatório para situar só a situação. Eu estou provendo o recurso, o pedido de retificação de julgado, mas sem alteração do que restou decidido no recurso ordinário. Então, vamos lá. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto pelo contribuinte em face da decisão proferida em 8 de 12 de 2021 pela 7ª Câmara Julgadora, que negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o auto de infração inaugural. O pedido retificatório é dirigido especificamente contra a parte da decisão retificanda, que manteve a acusação do item 5 do auto de infração, item no qual a contribuinte é acusada de creditamento devido de imposto a título de ressarcimento de CMS, pago a maior na comercialização de produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos sujeitos à substituição tributária. Entendeu o FISC, quando a lavratura do item 5, que os lançamentos de crédito do imposto foram feitos pela contribuinte com valores superiores ao apurado com a utilização dos arquivos gerados de acordo com a portaria carta 17 de 99. Nas razões do recurso ordinário, o contribuinte alegou, especificamente quanto ao item 5, que haveria erro na exigência, uma vez que o demonstrativo produzido pelo OIFR atuante só havia levado em consideração, na coluna Valores Apurados, CART 1799, o valor do crédito do imposto que a contribuinte teria direito a título de ressarcimento do ICMS-ST, lançado em GIA, no Código 719, e que foram desconsiderados os créditos de ICMS incidentes sobre as operações próprias, que, segundo a contribuinte, foram lançados em GIA, no Código 799/899, tendo, inclusive, apresentado planilha para demonstrar seu entendimento. A adota representação fiscal, em suas contrarrazões, afirmou que o item 5
do AIN deveria ser mantido. Isso porque o ICMS glosado em referido item correspondia apenas à diferença entre os valores informados pela própria autuada a título de ressarcimento de substituição tributária nas GIAs e os valores apurados pelo fisco como corretos. Foi então proferida a decisão retificanda pela sétima Câmara Julgadora, mantendo a acusação do item 5, ao entendimento de que as irregularidades apontadas pela contribuinte não se faziam presentes, e demonstrando, inclusive, que diversos lançamentos realizados pelo Código 719 tinham valores inferiores aos apurados pelo fisco. Contra este trecho da decisão retificanda, a contribuinte afirma ter ocorrido erro de fato, pois 1. A decisão retificanda afirma que valores apurados pelo fisco no CFOP 719 são maiores do que os apurados pela contribuinte e que, se assim fosse, a acusação fiscal seria inconsistente em razão de não ter ocorrido apropriação indevida do crédito do ICMS. 2. Que a decisão retificanda parte do raciocínio equivocado de que CFOP 719 abriga o ICMS-ST mais o próprio ICMS próprio, raciocínio que não se mostra correto, pois cada código de CFOP refere-se a uma única situação fática e que esse erro da decisão retificanda teria repercutido em todos os meses citados na decisão retificanda. Esse é o breve relatório. Eu vou ao voto. O pedido retificatório manejado pela contribuinte merece ser conhecido, pois presente o erro de fato na decisão retificanda, pelos motivos que passo a expor. O pedido de retificação de julgado, previsto na Lei 13457, de 2009, regulamentado pelo Decreto 54486, tem por objetivo corrigir a decisão proferida em processo administrativo tributário maculada por erro de fato, ou seja, aquele erro que decorra da falsa percepção da realidade e por meio do qual o jogador profere sua decisão acreditando existir fato inexistente ou acreditando não existir fato existente. Nota-se que a decisão recorrida enfrentou a alegação recursal que combatia o item 5 do auto de infração, qual seja, de que o AF autuante teria validado apenas os créditos de ICMS a que a contribuinte teria direito a se ressarcir pelo Código 719, e que teria desconsiderado o valor referente ao ICMS incidente sobre as operações próprias do Código 799/899. Há nela a análise dos documentos que instruíram a acusação fiscal, inclusive do demonstrativo 5, de folha 39/42, e conclui a decisão retificanda que o fisco levou em consideração tanto os valores de ressarcimento lançados sob o Código 719, quanto os lançados sob o Código 799/899. No entanto, a decisão retificanda, sob pretexto de esclarecer que a diferença encontrada pelo fisco decorre da somatória dos valores indevidamente creditados pela contribuinte nos códigos 719 e 799/899, e os valores que foram apurados como corretos pelo fisco, de acordo com as diretrizes da Portaria CARTES 1799, o fez de maneira equivocada, indicando diferenças que não correspondem à correta análise que é feita pelo fisco no demonstrativo número 5. E, neste ponto, a decisão merece reparos, embora sua conclusão permaneça inalterada. Entretanto, o que a decisão retificando deixou de mencionar é que os valores de ICMS da operação própria não foram lançados pela contribuinte nas GIAs nos códigos 799 e 899, como alegado em recurso, e sim no código 721. E aqui eu indico GIA por GIA juntada no processo, a página da GIA onde esses valores foram lançados. E, eu sigo aqui no voto, e é certo que esses valores não foram questionados pelo AFR autuante quando a lavratura do item 5 do auto de infração, como se vê no demonstrativo de folhas 39/42. Assim, para fins de correção do erro de fato identificado na decisão retificanda, seu trecho final passa a constar com a seguinte redação. Faço a leitura, Inácio, desse trecho final? Eu acho que o presidente está... Acho que Inácio travou. Ixi. Só um minuto, eu vou suspender a leitura aqui e vou ligar para ver se ele está ouvindo ou não. Só um minutinho.
Ele teve um problema de conexão e está reconectando. Vamos aguardar um pouquinho. Mas aí, comentando aqui sobre o caso, então, o que acontece? Na hora que eu apresento o voto do recurso ordinário, eu faço uma demonstração dos valores que foram validados pelo fisco. Só um minuto. Perdão. Então, eu faço uma espécie de demonstrativo, uns parágrafos, mostrando que o fisco validou, em certos momentos, valores do crédito de imposto superiores até o que eles tinham lançado no Código 719. Mas o demonstrativo 5, na verdade, ele soma os dois valores lançados sob o Código 719 e 799 e apura a diferença do que poderia ter sido validado com base no programa que faz o cálculo da portaria CAC 17 de 99. Essa demonstração está equivocada, então ela acaba até confundindo. Ele tem razão. Mas a conclusão continua sendo a mesma, por quê? Porque o ICMS próprio não está lançado no Código 799 e 899. Está lançado no Código 721. E esse crédito não foi questionado pelo AFR atuante. Não consta do cálculo os valores lançados sob o Código 721 para apurar a diferença, entendeu? Então, a alegação de que não teria sido considerado o ICMS próprio é afastada por esse motivo. E aí eu repito aqui o trecho da decisão que está sendo retificada, incluindo, inclusive, essa informação de que esses valores do ICMS próprio foram lançados no Código 721 e que eles não foram questionados pelo AFR atuante, no item 5. Por isso que eu mantenho a adesão do recurso ordinário negando provimento. E vamos aguardar o presidente.
Bem, peço desculpas, eu não sei o que aconteceu. O computador desligou sozinho, deu uma mensagem de erro, apagou sozinho e ligou de novo. Então, peço desculpas, podemos continuar o julgamento. Doutora Pois não. Michel, Você acompanhou a leitura? Chegou a acompanhar algum trecho da leitura ou não? eu acompanhei a leitura do relatório. Tá. Então, vou seguir aqui na parte do voto. Eu digo aqui o seguinte: o pedido retificatório manejado pela contribuinte merece ser conhecido, por presente o erro de fato, na decisão retificando pelos motivos que passo a expor. O pedido de retificação de julgado, previsto pela Lei 3.457, tem por objetivo a corrigir a decisão proferida em processo administrativo tributário maculada por erro de fato, ou seja, aquele que decorra da falsa percepção da realidade e por meio do qual o jogador profere sua decisão, acreditando existir fato inexistente ou acreditando não existir fato existente. Nota-se da decisão recorrida que a decisão recorrida enfrentou a alegação recursal que combatia o item 5, ou seja, a alegação de que o AF autuante teria validado apenas os códigos de ICMS a que o contribuinte tinha direito de ser ressarcido pelo Código 719 e que teria desconsiderado o valor referente ao ICMS incidente sobre as operações próprias. Há nela a análise dos documentos que instruíram a acusação fiscal, inclusive do demonstrativo 5, e conclui que a decisão retificanda que o fisco levou em consideração tanto os valores de ressarcimento lançados sob os códigos 719 quanto lançados pelos códigos 799/899. No entanto, a decisão retificanda, sob pretexto de esclarecer que a diferença encontrada pelo fisco decorre da somatória de valores indevidamente creditados pela contribuinte nos códigos 719 e 799/899, e os valores que forem apurados como corretos, de acordo com as diretrizes da Portaria CAT 1799, o fez de maneira equivocada, indicando diferenças que não correspondem à correta análise que é feita pelo demonstrativo 5, de folhas 39/42. E, neste ponto, a decisão merece reparos, embora sua conclusão permaneça inalterada. Entretanto, o que a decisão retificanda deixou de mencionar é que os valores de ICMS da operação própria não foram lançados pela contribuinte nas GIAs nos códigos 799/899, como alegado em recurso, e sim no código 721. Vide. Aí eu indico aqui, folha por folha, onde estão as GIAs, onde nas GIAs estão lançados os valores de ICMS próprio pela contribuinte. E eu sigo no voto. E é certo que esses valores não foram questionados pelo AFR autuante quando da lavratura do item 5 do auto de fração, como se vê no demonstrativo número 5, juntado às folhas 39/42. Assim, para fins de correção do erro de fato identificado na decisão retificanda, seu trecho final passa a constar com a seguinte redação. E aqui eu reescrevo o final da decisão do recurso ordinário com a correção que eu implementei. Faço a leitura desse trecho, Inácio? Talvez só se é o teu texto inteiro. Não. Tive que fazer adequações. Eu vou fazer a leitura, não é longo. Sigo aqui. Então, o trecho final da decisão do recurso ordinário vai constar com o seguinte texto. No item 5, a contribuinte é acusada de ter se creditado indevidamente de ICMS, a título de ressarcimento de ICMS, pago maior na comercialização de produtos eletrônicos, todos sujeitos à substituição tributária, por entender que os lançamentos foram feitos pela contribuinte em valor superior ao apurado com a utilização dos arquivos gerados de acordo com a Portaria CAT 17/99. Na peça recursal, a contribuinte alega que o fisco apenas validou os créditos ICMS que teria direito ao ressarcimento lançados no Código 719, mas desconsiderou o valor referente ao ICMS incidente sobre operações próprias, lançados nos Códigos 799/899, juntando com seu recurso planilha de sua elaboração, por meio da qual tenta demonstrar que não descumpriu a legislação quanto ao tema e que não se acreditou de valores indevidos. Entretanto, os documentos que instruem a acusação fiscal levam a outra conclusão. Isso porque o demonstrativo número 5, é claro, ao demonstrar que foram levados em consideração para o cálculo da exigência fiscal as diferenças que foram apuradas pelo fisco entre os valores lançados a crédito para contribuinte, tanto sobre os códigos 719
quanto sob os códigos 799/89, e os valores que foram apurados pela AFR autuante e validados de acordo com os termos da portaria CAT 1799. E embora a contribuinte afirme que o fisco só levou em consideração os créditos de ressarcimento do ICMS-ST, desconsiderando os créditos de ICMS próprio em seus cálculos, o que se vê dos documentos que instruíram a acusação fiscal é que os valores de ICMS da operação própria não foram lançados nas GIAs pela contribuinte nos códigos 799/899, como equivocadamente alega em seu recurso, e sim lançados nos códigos no código 721. E eu indico aqui folha por folha onde na GIA é feito esse lançamento do ICMS próprio. Eu sigo no voto. E é certo que esses valores não foram questionados pelo AFR autuante na acusação fiscal do item 5, como se vê no demonstrativo de folha 39/42. Assim, a alegação recursal de que foram desconsiderados os créditos ICMS referentes a operações próprias e acatados apenas os créditos decorrentes do ressarcimento do ICMS-ST não vinga, pois tais créditos, como constam das provas dos autos, sobretudo pelas cópias das GIAs do período autuado, no item 5, foram lançados pela contribuinte no código 721, créditos esses que não foram questionados pelo fisco, motivo pelo qual a decisão de primeira instância deve ser mantida nos termos em que proferida. Eu volto aqui no voto da retificação de julgado. Esclareço, por fim, que a retificação acima apresentada e implementada pelo provimento do pedido retificatório não altera o resultado final do julgamento do recurso ordinário, que continua sendo conhecido integralmente e não provido. Pelas razões expostas, conheço do pedido de retificação de julgado e dou provimento, fazendo constar da decisão retificanda de folhas 495/500, a redação do trecho acima indicado neste voto, mantendo-se, no mais, a decisão do recurso ordinário nos termos em que proferida, inclusive quanto ao seu resultado final. É como voto, presidente. Agradeço, doutor Alexandre. O voto já está consignado no sistema, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então pedi retificação de julgado de equipa, máquinas e utensílios para escritório limitada. Foi conhecido e provido. Se a alteração do ponto decidido, então recurso ordinário continua conhecido e não provido. Passar para o processo de Seiscope, artefatos elastômeros, consultoria empresarial e comércio limitada. É um recurso ordinário, é de minha relatoria e não há protesto por sustentação oral. Muito bem, é um recurso ordinário. A acusação fiscal creditar-se indevidamente ICMS ao lançar na GIA do mês de junho de 2018, no campo 57, outros créditos,
o valor de R$ 1.342.736,10, valor este que foi originado dos AINs lavados dos AINs já pagos, pelos tais e quais. O semestre lançado por solidariedade permite o crédito com base no artigo 61 do regulamento. Quanto ao semestre de R$ 1.045.799,10, que é a diferença entre o valor lançado na GIA e a parte do semestre cobrado por solidariedade, não é permitido o lançamento de outros créditos com base no artigo 63 do regulamento. A decisão de primeira instância julga o procedimento de aplicação. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando em síntese alegações. Nulidade da autuação por ter sido lavada com autoridade sem competência, imposição de multa em patamar acima do permitido. Por fim, requer o cancelamento da aplicação ou sua retificação, pois a multa punitiva deve ser cobrada em patamar até 100% do tributo devido. A dupla imputação fiscal manifestou-se por não permitir recurso ordinário e o relator. Passa pelo voto. No tocante à alegação de nulidade da autuação por ter sido lavada com autoridade sem competência, não existe razão recorrente. A Lei 10.177/98 foi revogada pela Lei 13.457. Assim, não é aplicável aos fatos presentes dos presentes autos que se reportam ao mês de junho de 2018. Ademais, a competência do auditor fiscal da Receita Estadual não é regulamentada pelo Decreto-Lei 9.295/46, uma vez que trata-se de cargo público regido pela legislação própria, no caso, a Lei Complementar Estadual 1059/2008, que dispõe no artigo 5º a graduação necessária em nível superior nas seguintes áreas, não se restringindo aos acessos contábeis. Então, transcreva aqui o meu voto o artigo 5º da Lei Complementar Estadual 1059/2008. Assim, não há alegada incompetência do auditor fiscal da Receita Estadual pelo fato de eventualmente não ser contador. Nesse sentido, o STJ expôs em especial 937.689 do Paraná, relatora a ministra Eliana Calmon. Com relação ao local da atuação, não tem cabimento da exigência de que aquela conhecida do estabelecimento comercial sujeito classifique, nem tampouco se exige que o agente fiscal seja necessariamente contador inscrito no órgão da categoria, pois que não se aplicam as regras do procedimento administrativo da União. No destaque não foi alegada nulidade. Quanto à ligação de imposição de multa em patamar acima do permitido, também não assiste razão a recurso. A matéria está classificada como superior de CETIT em sentido contrário ao pretendido. Nesse sentido, observa o entendimento exposto no processo 38, 42, 46.0, 2014, da doutor Antônio Augusto Pereira de Carvalho, prescrita aqui no meu voto. Também cito um outro presidente da Musculosa nesse sentido. E digo ainda, ademais, conforme a campo 11 do DDF 2, a alíquota da multa aplicada é 100% do valor do crédito indevido, ou seja, dentro do patamar pretendido autuado, sendo o valor básico autorizado que não for objeto de insurgência. Com destaque não por proteção recorrente, então pelo exposto com esse inédito produto do seu ordinário. Assim que eu voto, peço apenas um segundo para fazer uma pequena correção da redação do texto. Só para entender, né, senhor? Ele foi autuado em outras circunstâncias, fez o pagamento dos autos de infração e o crédito desses valores, ele lançou a crédito É isso? Isso. Só que uma parte não pode. Uma parte não pode, que é referente ao que é cobrado por solidariedade. Tá. Então, isso que está sendo exigido a aplicação. Na verdade, no mérito, ele nem discute. É só que você se eu tentei entender porque ele não abordou o mérito no recurso dele. não abordou o mérito. Então, na verdade, não tem muito argumento, né, doutor? O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença.
Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário de 6 pouco a que fazer as turmas, consultoria empresarial e comércio limitado, foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos os processos do dia de hoje. Agradeço a presença de todos e pediria a todos logo encerrar a gravação.